uma doença, muitas vezes subdiagnosticada, cercada de preconceitos, de ideias errôneas, né? É a fibromialgia. Por que, doutora Júlia e doutor Silvio, nós vamos falar hoje de novo sobre fibromialgia? Pois é, você abordou maravilhosamente bem. Primeiro, para tentar tirar um pouquinho desses preconceitos que existem em relação à fibromialgia, né? Inclusive colocando a fibromialgia como uma doença quase que exclusivamente de mulheres, o que não é verdade, ok? Então, por esse subdiagnóstico, nós temos essas estatísticas realmente ainda erradas. E isso se deve a estudos agora, assim, fresquíssimos, epidemiológicos, né? A respeito também do acometimento em homens. Outro aspecto é que ela assim, atinge mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Né? E ainda temos esse problema de subdiagnóstico. E em 2025 apareceram novidades sobre a fibromialgia. Não todas que nós gostaríamos, mas temos estudos novos, com suspeitas, pelo menos em termos de fisiopatologia, temos um novo medicamento, pelo menos, e uma lei nova aí que o Silvio vai abordar. Agora, por que eu estou aqui com uma psiquiatra, que é você, e um ortopedista e traumatologista falando sobre fibromialgia? O que tem uma coisa a ver com a outra? Então, esse é um diagnóstico realmente que se fala, é reumatologista que faz. Mas antes que o paciente chegue ao reumatologista, o paciente não sabe onde vai procurar, ele só sente a dor, só sente os sintomas. E acaba percorrendo uma verdadeira via crucis entre especialistas. E fatalmente, né, até pelo diagnóstico, ele vai acabar caindo num ortopedista ou num fisiatra, ou realmente no psiquiátrico. Ok? Então, por isso estamos aqui os dois a falar sobre isso, porque nós temos muitos pacientes em comum a respeito, então, da fibromialgia. Veja bem, Isabel, hoje nós podemos dizer que nós temos em torno de 7 milhões de brasileiros diagnosticados. É um número expressivo, é 2 a 3% da população mundial, que dá 200 milhões de pessoas. No Brasil, em torno de 7 milhões. O diagnóstico é desafiador, porque não tem nenhum exame de imagem, exame de sangue que defina a fibromialgia. Existem exames que afastam outras doenças que dão sintomas semelhantes. A partir de janeiro de 26, a fibromialgia passou a ser oficialmente reconhecida como uma deficiência para todos os efeitos legais no Brasil. Essa lei de 2025, que entra em 2026, ela garante acesso a cotas em concursos públicos, isenção de impostos, prioridade em atendimentos e possibilidade de aposentadoria especial. É evidente que não é tão simples assim. Exatamente pela dificuldade do diagnóstico, ela passa por uma série de necessidades de perícias médicas multidisciplinares. O que significa que realmente assim, não vai bastar um diagnóstico de um especialista, porque ela é multidisciplinar, essa doença. Ela vai precisar dessa avaliação, então, de várias especialidades para realmente poder garantir esses direitos. Ok? Então, você imagina também que nós teremos casos de pedidos realmente para aposentadoria, para isso, para aquilo. E teremos que avaliar isso aqui muito bem. Então, a necessidade de se fazer um diagnóstico correto, muito atualizado, etc. Mas deve ser um diagnóstico difícil, é clínico, não tem exame, não tem nada. Você vai por exclusão, você faz exames para fazer o diagnóstico por exclusão. Isso mesmo, sabe? É uma doença essencialmente clínica, o diagnóstico é clínico, mas não pense que você
ele não vai fazer exames, porque é um diagnóstico clínico e diferencial. E essa questão do diagnóstico diferencial, até a gente vai ver aqui de uma maneira mais minuciosa, mas, assim, é importantíssimo, porque senão vamos fazer um diagnóstico. Existem critérios para a gente seguir isso. E, atualmente, o melhor critério ele é dado pelo Colégio Americano de Reumatologia, que é, no fim, o especialista que vai fazer parte dessa equipe multidisciplinar. Ortopedista porque chega porque tem dor, e dói pouco. E existe, então, pelo critério da Academia Americana, índice de dor generalizada, onde identificamos quantas das 18 áreas do corpo o paciente sentiu dor na última semana. Localização dos 18 pontos clássicos de dor, que já são. Você tem pontos clássicos de dor, que caracterizam a fibromialgia, então. A dor costuma ser simétrica e pega os dois membros superiores em regiões deles, em regiões dos dois membros inferiores e no eixo axial. E aí é que você busca, então, determinar esses pontos. Além disso, o tempo. Para você pensar em começar a fazer o diagnóstico de dor, essa dor deve estar presente pelo menos há 3 meses. Menos de 3 meses não se dá para enquadrar. E a localização deve ser generalizada, atingindo pelo menos 4 das 5 regiões do corpo. 2 membros superiores, 2 membros inferiores e eixo tronco. Então, desses 5, tem que ter pelo menos em 4 e pelo menos há 3 meses. E existem 2 tipos de pontos de dor a serem pesquisados. Os chamados pontos sensíveis, que são muito mais característicos da fibromialgia, é onde você palpa onde o paciente fala, dói ali, mas não irradia quando você palpa. Diferente dos chamados pontos gatilhos, que você sente um pequeno nódulo onde o paciente fala, você palpa e a dor irradia. Esses pontos gatilhos são muito mais comuns na chamada síndrome miofascial. Porém, existem pontos gatilhos também na fibromialgia. Então, existe um roteiro para a gente, antes do reumatologista poder pesquisar e falar, opa, tenho aqui uma suspeita forte. A fibromialgia é uma síndrome, né? E além dessa dor músculo-esquelética difusa, né, generalizada, que não é essa dor, ela é um dia no ombro, outro dia no outro ombro. Nós temos todos os sintomas psíquicos que tem que acompanhar. Então tem a questão do cansaço, fadiga. Esse é um sintoma que acompanha essas dores. A pessoa se sente cansada. Okay? Você vê que isso vai implicar em toda a vida produtiva do indivíduo. Claro. Então, tem transtornos de sono, o sono não reparador. Né? E tem alterações cognitivas. Vem tudo isso junto num pacote só. Num pacote só. Por isso os preconceitos, porque fica meio vago, a dor não é só aqui, é ali, hora aqui, amanhã, depois. A outra queixa é cansaço, que é uma queixa subjetiva, não é? E vaga também, não é localizada. Depois tem a questão do sono. Eu estou dormindo, a pessoa, mas ele está dormindo, mas não está descansado. Okay? E tem essas alterações de memória, de atenção. E mais de 40% dos casos são acompanhados de ansiedade e depressão. E se fosse só isso, ansiedade e depressão, mas nem é só isso. A questão que muitas vezes a gente encontra a síndrome do intestino irritável, a gente encontra sintomas psicóticos, às vezes acompanhando, a gente encontra pessoas com dificuldade de expressar emoções. Então, assim, a parte psíquica e as dores estão aí contaminadas, estão nesse pacote. Né? Então, não é um tratamento simples. É uma doença, inclusive, que a fisiopatologia, os pacientes perguntam muito, né, Isabel?
Doutor, mas por que essa doença, né? Qual é a causa dessa doença? Não existe ainda uma causa. Existem vários fatores que levam a essa doença. Vários fatores. Então, um deles é a inflamação, a desbiose intestinal, alterações do eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, alterações endócrinas, né? Existem alterações mitocondriais. E uma das coisas um dos exames que se viu o ano passado, que se publicou, etc., tá, é o aparecimento agora de uma proteína chamada SELF4, circulando, que indica que tem assim, uma fonte, aí uma causa biológica realmente dessa doença. Mas essa causa biológica surgiu pela depressão, pela ansiedade, por uma causa psíquica, ou ninguém sabe? Ninguém sabe. Neuroinflamação, alterações endócrinas. Pois é. Todas essas estão juntas. Por isso que é uma doença que envolve também muitos preconceitos. Né? Porque, como não é uma coisa assim, até os próprios profissionais de saúde têm, assim, não tem uma coisa específica que causa, porque não tem. Nós encontramos alterações neuroendócrinas, nós encontramos aqueles marcadores todos biológicos de inflamação, nós encontramos fibrinogênio alto, PCR alto, ok? VHS alto, disbiose intestinal, quer dizer, que o intestino funciona muito mal, às vezes até, como eu te falei, eu sinto muito colo irritado. Então, me parece que todos esses fatores juntos acabam levando a essa doença. Isso, nós estamos falando antes do tratamento, que também não é simples. Mas espera aí, começou essa conversa de fibromialgia algumas décadas, Certo? né? Antes disso, Já existia. Né? Já existia, mas não diagnosticava, né? Não se Você diagnostica. vê a dificuldade até hoje. Até ponto agora, que assim, em janeiro de 2026 vem a lei, né? Até mesmo desses direitos especiais das pessoas que têm fibromialgia. Mas por isso que a gente resolveu verificar tudo isso, como é que estava, nos atualizarmos a respeito disso. Não é? Porque é uma doença que vem há décadas se arrastando, envolta em preconceitos, subestimada, ok? E que agora vem uma lei que é passível até uma aposentadoria. Então, vamos ver o que está acontecendo com ela, quais são os últimos estudos, etc. Tem muita coisa a ser estudada, mas alguns avanços, mas ainda é realmente bastante complexa essa doença, bastante discutir toda essa questão da fisiopatologia, etc. É bem complicado. É bem mesmo. complicado. Embora tenha toda essa complicação, nós não podemos esquecer que existem doenças já com diagnósticos por exames que estimulam muito esse quadro. Então, doenças como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, polimialgia reumática, espondiloartrite, neuropatias periféricas, faz-se os exames, faz-se o diagnóstico, fibromialgia já fica, não como diagnóstico principal. Pode até existir como diagnóstico secundário, mas aqui nós já temos, às vezes, um diagnóstico principal, e daí a razão que tem que se pedir, seja o ortopedista, seja o reumatologista, tem que se pedir esses exames de exclusão de diagnóstico diferencial. E não se esqueçam das doenças realmente endócrinas, como Tiroidismo, hiperparatiroidismo, o uso de estatinas para as dislipidemias, não é? Todos aqueles remédios para colesterol, etc. Tal, pode estimular. E hoje em dia, que é indispensável, que a gente tem que pedir também, né, a apneia do sono verificada. Okay? Porque pode causar dores e problemas de humor, problemas realmente do sono não reparador, etc. etc.
com esse conhecimento, nós podemos entrar na sua pergunta, do que se faz com o tratamento. Com uma ideia dessa visão geral, do envolvimento dessas várias áreas multidisciplinares, o que nós temos no fibromialgia? Primeiro, eu preciso tentar aliviar a dor, que é a base do que ele procurou. Ele veio por dor. Então, vindo por dor e sabendo de todo esse complexo, primeiro, nós temos que tentar fazer o controle do humor desse paciente que está todo alterado, desde que o diagnóstico seja de fibromialgia. Melhora do sono, tornar o sono mais reparador. E aí nós temos medicamentos, temos, que já vem se usando há um bom tempo, mas a gente tem que ter noção do uso. Então, nós temos, por exemplo, para ação no sistema de dor, neuromoduladores, temos antidepressivos, os remédios tradicionais, duloxetina, amitriptilina, que são já tradicionais há muito tempo, né? Os anticonvulsivantes, que também entram aqui nesse alívio de dor, como a pregabalina, relaxantes musculares, porque o paciente está muito tenso. É aí que entra uma medicação nova que a Júlia falou, que é um relaxante muscular que já tem fora, ainda no Brasil ainda não, que é um relaxante muscular sublingual com um efeito mais acentuado, mais rápido, e acho que em pouco tempo estará liberado aqui pela Anvisa, né? E os analgésicos comuns. Detalhe, não adianta desesperar e querer usar o opioide, que a gente usa muito para dor. O opioide não é recomendado devido ao risco de dependência e de piora da hiperalgia. Então, esse complexo todo nos obriga a adaptar um pouco a nossa terapêutica medicamentosa. Então, importante, sendo que a gente vai tratar aqui, não a causa, mas a gente vai tratar os sintomas, né, da doença. Mas vai procurar regularizar tudo, porque a gente não trata nem de errado, se são essa neuroinflamação, se é uma desbiose intestinal, tudo que a gente encontrar, alterar também. Então, é um tratamento, por isso que eu falo, não é um tratamento fácil, a gente precisa entender o que está por trás para tratar especificamente, procurar tratar cada fator. Na verdade, você está tratando, como você disse, os sintomas. Os sintomas, exatamente. Porque você não tem uma causa lá atrás conhecida, não tem uma única causa. Exato. Para você poder tratar essa causa. Exato. Então, nós vamos tratar sintomas. Então, cada tratamento é individual. Mas a gente não pode esquecer que a Liga Europeia de Reumatismo, ela indica, assim, o exercício físico é obrigatório. Tá? A psicoeducação, para a pessoa aprender a lidar com as dores, com essas limitações, com o sono, a higiene do sono, isso é fundamental, tá? Além da medicação. Então, também não é um tratamento simples que você receita alguma coisa e acabou. Então, vamos ter que reeducar todo esse indivíduo para ter uma qualidade de vida com exercícios físicos, o tratamento intestinal, a questão do sono, toda a higiene do sono. Então, essa psicoeducação, né, que se diz, é fundamental. Muitas vezes nós temos o reumatologista encaminhando o paciente para o psiquiatra, porque os sintomas são absolutamente envolventes nesse aspecto. Não dá para ele também tratar tudo, embora ele seja um especialista chave, até no diagnóstico, numa perícia. Eu acho que essa lei, diante desse quadro tão complexo ainda, é difícil para fazer isso numa junta pericial. Vai dar muita polêmica. E tem muita coisa, por exemplo, hoje em dia se fala muito dos canabidioides para a questão, canabidioides, né, para a questão da dor crônica. Mas na fibromialgia ainda nós não temos estudos sólidos falando que realmente há uma melhora. Então, muito paciente também vem ou medicado esperando assim, um milagre, né, de CBD, óleos, etc. E a questão é que não acontece. E realmente os estudos, até hoje, né, isso aqui que nós temos é super atualizado, não mostram realmente uma resposta sólida. Né?
a questão O cannabis é do outra que a gente já falado também assim, em doses elevadas de vitamina D, que também não se mostrou. E existem vários estudos por aí, mais modernos, de estimulação craniana, etc. e tal, mas ainda sem resultados. Não é? Então, a gente resolveu trazer esse estudo, porque são pacientes que nos procuram, geralmente com essa história mesmo de uma via crucis, aí passam por vários médicos, doença crônica, que não tem um tratamento específico, é um tratamento individual, não tem um diagnóstico fácil de ser feito, muito pelo contrário, não é? E que implica muito nessa limitação de vida para a pessoa. Atendimento profissional que perturba o prejudicado. paciente. E com essa nova lei, que pode beneficiar muitos pacientes, sem dúvida alguma, mas também nós vamos encontrar outros desafios aí pela frente. E a idade? Tem alguma? 30 a 55 anos. É no auge de toda a capacidade produtiva, né? É verdade. Mais produtivo o paciente pode ser. É no auge de toda a 30 a 55. produtividade. E prejudica muita gente. Então, é um paciente que vai requisitar de nós, não é simplesmente uma medicação, é todo um reaprender a viver. Senão nós vamos ser mais um na Via Crucis dele. Mais um que passa. Então, tem que ter toda essa dedicação também a esse tratamento. Não é brincadeira, não. Não. É um desafio, mas é assim, como todo desafio, também assim, é uma coisa sedutora, né? Assim, vamos lá, vamos enfrentar. Tem que enfrentar, né? É isso aí. E ganhar. E ganhar. É isso. E resultados. Tá muito bom. Doutora June Megre, doutor Silvio Cardoso, muito obrigada pelo vídeo. Nós agradecemos. Nós que agradecemos a estar aqui e poder falar, trazer esse assunto aqui, que eu acho que é tão importante. E estar com você é um prazer. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.